Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Hoje, eu, André Afonso Monteiro, e também Maria de Fátima Miranda. Miranda, por onde anda Eduardo Araújo? Eu acho que ele está em Cancún. Cancún? Está desfrutando dos prazeres da matéria? Oh, meu Deus. Deixa ele chegar, o bocudo. Daqui a pouco ele está aí. Onde será que se encontra Eduardo Araújo? Misericórdia. Mas vamos lá, Miranda. Já que o Eduardo não quer trabalhar, vamos trabalhar nós. Vamos nós, né? Então, amigo ouvinte internauta, nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 33 do capítulo 1 da obra Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita. Isso. Então, diz aqui Kardec: se a razão recusa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, como a dos suplícios do inferno, que o arrependimento mais ardente e mais sincero não pode abrandar, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o fundo. Então, aqui, Miranda, Kardec ele começa falando sobre a razão, né? Ou seja, é óbvio que ele está falando aqui especificamente da ideia das penas eternas, penas e gozos eternos, mas ele começa aqui esse capítulo para falar sobre que essa ideia realmente, a razão, só você passar isso pela razão já seria incompatível, mas é interessante como a gente pode pegar isso e alargar esse conhecimento que Kardec está trazendo para nós, né? Tudo você tem que passar pelo crivo da razão. Eu passei as mensagens, essa codificação, nós passamos pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso. E ele diz que essa ideia das penas eternas, elas são incompatíveis com a razão. E agora, saindo um pouco das penas, mas será que a gente deve também fazer isso em outros fatos, outros acontecimentos, informações, ideias, filosofias, passar pelo crivo da razão, né? E será que é razoável isso que estão me falando? Será que isso guarda realmente uma repercussão com a ideia de Deus, essa ideia de um Deus único? Será que a gente faz essa análise no nosso dia a dia? É uma coisa que a gente deveria levar em consideração, né? Essa pedagogia, essa característica que Kardec utilizou para desenvolver a doutrina dos espíritos, passar pelo crivo da razão. Nós deveríamos em todas as situações agir dessa forma, porque olha, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós somos criados semelhantes a Ele, não é? É para que recebamos o convite que venha predominar a razão. Aí nós vamos observando que nós somos intelectualizados, somos dotados de inteligência, mas não agimos como seres inteligentes. Nós vamos começar a compreender que a inteligência aplicada, ela é moral, porque passa tudo pelo crivo da razão. Entendeu? Mas ainda compreendendo que essa razão, ela não é frieza simplesmente, mas é aquela, tanto que aqui ela, pelo que Kardec coloca, traz Deus.
Entendeu? Não é aquela coisa positivista, né? Que tudo precisa ter digamos assim, você achar uma equação, uma coisa científica para você chegar àquela conclusão. Ele traz Deus para esse contexto, ou seja, ainda que você vá utilizar a razão, tem algo de religião, tem algo assim de empírico que você... A sabedoria. Porque senão você fica frio. Sim. Como você bem colocou. Não, tudo precisa, aquele positivismo... Aí nós vamos ver, nós temos intelectualidade, somos dotados de inteligência, mas agimos de forma burra, estúpida. Porque o que nós não passamos pelo crivo da razão, com essa soma de uma emoção ajustada, porque é o caminho do meio, é a equanimidade no pensar, no sentir, no agir. Isso é inteligência aplicada. Tanto que agora nós estamos vendo não só a parte cognitiva, mas tem a inteligência emocional. Isso aí. Entendeu? Aí nós vamos entender por quê. Eu lembro, estudando há muitos anos o Livro dos Espíritos, na primeira vez que nós começamos a estudar, levamos 3 anos estudando só a introdução. Porque o companheiro pegava N livros de Kardec para fazer aquela ilação ali durante os estudos. Então... porque tem que comunicar, né? Sim. Você tem que comunicar. É isso aí. Se você ficar só na pergunta e você não ir nas outras parece obras... que são dissociadas, porque parece que uma diz o contrário da outra. O Emmanuel, ele fala isso na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz que os textos bíblicos, os textos sagrados, eles são como um colar de pérolas. Que cada versículo, cada item, com cada frase, ela é como se tivesse o seu brilho próprio. Sim. Mas se você tirar do colar, uma pérola, ela tem o seu brilho. Mas você só vai ver a beleza efetivamente dela, você só vai ver a beleza toda dela se você analisar o colar como um todo. Se você analisar o colar como um todo. Senão você vai ficar com uma visão limitada. E ele fala justamente isso, até quando ele diz, esses meus comentários aqui, muitas vezes vão parecer que eles estão fora do contexto do que eles estão inseridos no texto sagrado. Mas é a análise que ele está fazendo ali, separada, individual daquilo. E ele ainda diz o seguinte, não é para vocês tomarem ao pé da letra, porque a ninguém é dado a sabedoria individual, né, do conhecimento da interpretação. Ele fala, ninguém é dado a verdade sobre a interpretação dos textos. O que ele está querendo dizer? Que aquela nenhuma opinião é dele, e que nenhuma opinião é, digamos assim, a verdadeira, né? Que você vai ter que observar e passar dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Aí nós vamos observar a grandeza do espírito Paulo de Tarso. Porque hoje nós raciocinamos com esse discernimento, porque nós temos o Evangelho de Jesus com o cumprimento da lei e os profetas, né? Nós temos as cartas de Paulo e todo aquele movimento do Atos dos Apóstolos, e temos a doutrina espírita. Mas Paulo, eu fico imaginando, com certeza é um exilado de algum lugar, com a cabeça... Gente, Paulo, o discernimento dele naquelas cartas ali e na vivência dele, contando hoje com os bastidores de todo aquele momento através do Paulo e Estevão, nós vamos observar quando Paulo diz, examinai tudo e retei, para nos examinarmos tudo e reter o que é melhor. Ele está nos convidando a fazer esse estudo multidisciplinar, nunca analisar de um lado só. Aí tem pessoas que acham assim, não, Paulo disse para examinar tudo, então eu vou sair por aí bebendo em todos os caldeirões de filosofia e fazendo uma miscelânea. Não foi isso? Não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Examinar tudo. De acordo com o seu nível de maturidade e raciocínio, não se prive da oportunidade de conhecer, de examinar e reter o que é bom. Porque em cada situação tem um fundamento que é Deus ali, nos convidando, para a gente ir desenvolvendo esse discernimento. Então eu lembro desse companheiro que fazia esse estudo, ele ainda faz, né? Ainda ontem estivemos com ele. Ele falava o seguinte, quando os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? Eles não responderam, é a moral suprema. Eles responderam a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência bem aplicada é moral. Moral é a inteligência quando aplicada de forma
sabe, produtiva. Porque quando nós somos intelectualizados, dotados de inteligência, mas fazemos escolhas sem fazer sem essa maturidade de raciocínio e lógica e conduta, nós não estamos sendo seres inteligentes. Porque estamos desconstruindo chances de felicidade. E essa frase do Paulo também a gente tem que complementar com o que Erasto fala para nós, que é melhor você negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E quando ele fala isso, é você tomar como absoluto. Sim. E quando ele aceitar, você se apropria incorporar daquilo e divulgar. Porque a partir do momento que você aceita, você começa a divulgar. E quando você divulga, você vai disseminar uma mentira. E nós somos seres ainda muito orgulhosos. Reconhecer que equivocou-se, rebobinar tudo e pegar outro caminho, para nós é o grande desafio. A gente admitir muitas vezes que a gente está equivocado. E quando essas escolhas, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque quando você aceita uma mentira como verdade, você vai propagar uma mentira e vai ter uma consequência na vida daqueles que seguiram a mentira que você propagou. Sim. Vai ter uma repercussão. E é interessante que aí Deus permite que você volte e reconstrua. Para refazer o caminho, tantas vezes quantas forem necessárias. Tem um estudo do Altivo que fala sobre obsessão, reencarnação, e ele diz que ele foi um padre em outras existências, né? São palavras dele mesmo. E ele fala assim, agora eu estou vindo para pegar tudo aquilo que eu falei lá atrás equivocado e corrigir aquilo que eu disse, né? Não. Aí você vê que aí é o carinho que a gente tem que ter conosco mesmo, da gente refletir sobre o que nós estamos divulgando, a forma como a gente divulga e aquele conteúdo que nós estamos divulgando, e saber que, ainda que equivocados, a gente vai ter a possibilidade de corrigir. Ou a gente vai já começar a corrigir de agora, ou a gente vai ter uma possibilidade de uma outra existência. Mas o sinal de alerta que fica é para a gente fazer esse autoconhecimento e essa autoavaliação daquilo que do nosso comportamento na sociedade e o que a gente está transmitindo para o nosso semelhante. Isso. O que a gente está repassando para os nossos filhos, para os nossos amigos. Porque nós somos reveladores para aqueles que ainda não descortinaram o pouquinho que a gente está desbravando. E, de alguma maneira, todos nós temos um poder de influenciação. Principalmente quem tem o carisma pela palavra. Os microfones da rádio. Sim. Porque, olha, eu fico, meu Deus, é um endividamento tão grande dessa vez. Aí vem o tom de voz, a firmeza na abordagem, a linha de raciocínio, a responsabilidade que é. A responsabilidade que é. Não é? E aí nós vamos compreendendo aquilo que estávamos conversando há pouco, até que nós despertamos para a realidade de que é uma jornada interna. Nós não podemos dispensar o outro no nosso processo educativo, mas precisamos cada um educar a si mesmo. Enfim, mas vamos voltar aqui, amigo ouvinte, no capítulo 1 da obra A Gênese, Programa Luz na Penumbra. Estamos aqui no item 33. E aqui na parte final desse parágrafo, Miranda, Kardec fala dessa justiça distributiva imparcial. Ele diz que se existissem essas penas e gozos eternos, e lá em Céu e Inferno, ele vai aprofundar mais, desenvolver mais esse conceito. Ele diz que se fosse assim, nós teríamos uma justiça distributiva imparcial. Onde residiria a justiça de Deus? Se num dos atributos de Deus, inteligência suprema, bondade e justiça, onde residiria se fosse assim, errei, tive um erro, E como é que seria também, como é que a gente ia conseguir, como é que seria a dosimetria de Deus para essa pena eterna? Porque eu fiz um erro mínimo, o outro fez um erro máximo. A gente vai ter o mesmo destino? E se não tiver, como é que eu fico? Aquele que teve um erro grave e aquele que teve um erro simples, né? A própria lei penal brasileira, ela fala do princípio da insignificância. Sim. Tem alguns crimes que são considerados insignificantes e que não
não são... Outros têm atenuante. Outros têm atenuante. Agravante. E como é que seria, nesse conceito, se fosse a pena fosse eterna, como é que seria essa dosimetria? Como é que seria esse cálculo de Deus para poder punir aquele que cometeu o erro? Porque ele não vai poder reparar. Então, se eu, digamos assim, joguei um lixo no chão, que é um erro, descartei o lixo errado, eu vou ter o mesmo destino de uma pessoa que cometeu um crime, cometeu um assassinato, por exemplo. E nesse caso, né, os atenuantes, como é que fica? Ou esse crime simples, ele não seria catalogado nas leis de Deus como um crime? Porque a liga entre a bondade e a justiça é a misericórdia. Sim. Sem a misericórdia, ele não seria o Deus Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés. Por isso que Jesus veio apresentar o Pai Celestial. E a doutrina espírita nos apresenta o Pai Misericordioso. Através das reencarnações. Nós fizemos um tema no debate na Rio, que a pergunta era como funciona o perdão de Deus. E aí eu lembro quando a gente distribuiu esse tema lá no grupo dos debatedores, aí o João Nogueira perguntou, mas Deus perdoa? Eu falei assim, João, depende, só se você achar que ele se ofende, né? Sim. Só se você achar que ele se ofende. Mas ele vai te dar a possibilidade. Como é que funciona esse perdão, entre aspas, de Deus? Através da possibilidade da reencarnação. Sim, o Emmanuel fala isso, que a reencarnação nós poderíamos considerar um perdão de Deus. São a nova chance tantas vezes quanto precisamos dela. A forma como isso vai acontecer é que a gente não tem como... Como é que vai ser? Vai ser no olho por olho, no dente por dente? Porque Deus não se ofende. Não. Mas ele criou leis perfeitas. Para que as leis se cumpram, a reencarnação é o perdão dele. É o perdão dele. Funciona como o perdão dele. Isso mesmo. Uma vez conversando com o nosso amigo Alexandre Almeida, vulgo Todinho, ele falou assim, o perdão de Deus funciona através da lei de reencarnação. Ou seja, você cometer um equívoco, isso não vai passar em álbum, não vai passar em branco, não vai passar desapercebido. Tá lá, dentro da nossa própria consciência, isso fica registrado, né? Porque chega um momento, Miranda, que a gente começa a fazer a nossa avaliação, eu fiz isso aqui errado com um semelhante meu. Isso passa, a gente passa esse filme, passei isso aqui, cometi esse equívoco. Tenho que reparar, tenho que compensar essa pessoa. Às vezes ela já nem se lembra mais. Não, às vezes você não tem nem como recompensar porque ela já está num nível bem mais adiantado que o seu. Sim. Aí você observa o seguinte, sabe aquele crime que na justiça da terra é insignificante? Que você falou há pouco? Sim, princípio da insignificância. Pois é, esse princípio da insignificância. Nas leis de Deus vai fazendo um acumulativo. Chega a hora que você vem num combo onde aquilo vai estar inserido, no ajuste. Vai somando ali, né? Entendeu? E chega um momento tal que nós, enquanto espíritos, sentimos necessidade de zerar qualquer conta, por mais insignificante que possa parecer aos olhos do outro. Mas a nós é como uma poeirinha, um cisquinho fazendo uma dificuldade, que aí você vai ter a oportunidade de transformar ela numa pérola. Eu lembro de um capítulo do livro Ação e Reação, que fala sobre resgate coletivo, que é a história de dois espíritos que eles trabalhavam durante anos lá no mundo espiritual já tinham atingido várias conquistas morais, intelectuais. Ascânio e Lucas. Eu lembro do milagre, mas não lembro o nome dos santos. E eles pedem, a gente aqui para nós já esgotamos tudo que a gente poderia Queriam fazer. ascender. Queriam, né? Ascender, subir, ir para outros ares. E aí os espíritos benfeitores dele falaram, tem certeza que vocês já cumpriram tudo? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Meu Deus. Vamos fazer uma regressão e ver se vocês realmente não tem nada para reparar. E aí eles dizem, mas você vê como é que é interessante, que eles não se lembravam mais daquilo. Estava lá registrado no HD da consciência deles, ou no SSD, lá no microchip lá deles, estava lá registrado que eles, num século bem longínquo, tinham empurrado, os dois empurraram uma pessoa de uma torre.
E aí, quando eles chegam a esse fato, os benfeitores perguntam, a gente continua ou para por aqui? Porque vocês querem, mas isso aqui está aqui ainda. Como é que a gente vai fazer? A gente vai jogar para debaixo do tapete isso? Como é que a gente vai fazer? Né? Não conseguiram mais se sustentar no mundo espiritual. Aí eles reencarnam como irmãos e sofrem um desastre aéreo para reparar aquele equívoco. E é interessante que o benfeitor fala, a gente continua ou para por aqui, porque eles ainda tinham mais coisa lá para trás. Entendeu? É interessante, André, porque na realidade é nisso que os espíritos falam que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Em todo o universo pulsa a vida. Quando nós agimos de forma desastrosa, intencionalmente ou não, nós ferimos vida. E vida vai precisar se harmonizar. A vida que eu feri é a vida que está em mim. Então, aquele ser que os dois jogaram de cima da torre, de repente, já tinha ido embora. Ou nem se ofendeu por algum motivo, resgatou e foi embora. Mas a vida ficou machucada. Qual vida? A vida que pulsava neles. Sim. Precisavam. E interessante que eles que pedem aquele gênero de expiação. Sim. Não foi nem imposto, eles não. Foi uma escolha deles. Aí, por isso que moral, em sua essência, é inteligência aplicada. Porque enquanto nós não aplicamos a nossa inteligência no bem, nós não temos moral. Não. E a gente vai, nesse caso, a gente vai percebendo que a gente acaba desenvolvendo intelecto. O Emmanuel fala isso, né? Que é até necessário esse intelecto, porque o desenvolvimento intelectual engendra o moral, para que você aprenda a ter nobreza de ação, de sentimento, de propósito, você tem que saber a utilidade daquilo. O que é o amor? Como amar? Para que serve? A quem amar? Então você precisa ter a intelectualidade para indagar disso tudo. Pegar um Hottentote para falar de amor, ele está zerado. Sim. De experiências. O Hottentote seria aquele ser bem primitivo. Aí é a simplicidade e a ignorância, né? Isso. Ele não tem... É igual quando você abre uma conta corrente. Não consegue elucubrar, fazer ilação com nada. Você está zerado ali, aí você vai... Ou você começa a depositar ou fazer retiradas, né? Você tem um limite ali. É isso aí. Um cheque tem um limite especial. Então, para que nós possamos amar, nós temos que ter intelectualidade bastante para saber identificar o amor, sua utilidade e como agir no amor. Uma vez perguntaram o Divaldo, ele conta isso nas suas palestras, disseram para ele, a doutrina dos espíritos é difícil, tem uma linguagem difícil, Joana também tem uma linguagem difícil de interpretação. E o Divaldo falou assim, mas meu irmão não precisa ler Joana e nem ler Kardec, basta você amar. E o companheiro falou assim, mas eu não consigo amar. Eu falei, então você vai ter que ler a Joana, você vai ter que estudar a Joana, você vai ter que ler a doutrina dos espíritos. E é interessante porque quando a Joana começou a obra dela junto ao Divaldo com o Mestre de Amor, não é? Porque o Mestre de Amor, ela está sazonando, ela está colocando adubos na intelectualidade, na emoção do Divaldo para a florescência da série psicológica dela. E o pessoal não encontrava sentido, que era desnecessário. Mas esse momento de pandemia que nós estamos vivendo a nível de moral e de ética mostra a necessidade do autodescobrimento, o autoconhecimento, para que nós possamos entronizar realmente a mensagem do bem. Joana nunca foi tão emergente na Terra quanto agora. Urgente na Terra quanto agora. Amigos ouvintes, nós estamos aqui caminhando para o final. Eduardo Araújo está nas praias ainda. Curtindo as águas escaldantes ele fala isso do Paulo Renato. Quando o Paulo Renato está em Cancún. Ele agora foi. Será que eles estão juntos, Maria de Fátima Miranda? Não, Paulo Renato amanhã estará conosco. Amigos ouvintes, amanhã não. Na terça. Na terça. Na terça. Hoje é quinta, Miranda. Na quinta. Na terça. Então, amigos ouvintes, Miranda, obrigado por você estar aqui conosco e não ter ido para Cancún com o Eduardo Araújo. O máximo que ele te convidou, não, Miranda? Não, o máximo que eu me atrevi foram as praias do Nordeste. São melhores, né? Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje. Desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos retomando o estudo do capítulo 8º desta obra, na segunda parte, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual nós já iniciamos o estudo do capítulo. O nosso querido codificador Allan Kardec nos traz as expiações terrestres, com relatos de opções, de modos de viver a encarnação dos espíritos que acabaram, pela responsabilidade que sempre nos cabe, pelas resoluções tomadas, acabaram precisando, perante a lei inscrita em suas consciências, como também está em todas as consciências dos seres criados por Deus, seres humanos, acabaram necessitando da retificação da corrigenda através da dinâmica das encarnações na condição de expiações terrestres. Kardec já nos trouxe vários casos, vários relatos, vários perfis de espíritos e de tomadas de decisão nas encarnações, e hoje nós vamos novamente pensar sobre esta questão que é a base das situações que nós vivemos ao longo de todas as nossas encarnações. É comum, por exemplo, nós avaliarmos o rebatimento da lei nas situações ora sob nossas vistas. Por exemplo, se é mendigo agora, abusou dos recursos no passado. Se está doente, abusou da saúde. E assim subsequentemente. Hoje, nós vamos tomar conhecimento e juntos meditarmos, refletirmos sobre o caso de uma criada. Será que ela foi uma empregadora, uma patroa má no passado? Ou então será que ela descuidou da sua condição? Na verdade, nós vemos que esta é a resposta que vamos encontrar na sequência do estudo que nos traz o nosso querido codificador Allan Kardec. Trata-se de Adelaide Marguerite Gosse, uma humilde e pobre criada em Harfleur, na Normandia, lá na França. Aos 11 anos, Marguerite empregou-se junto a horticultores ricos lá mesmo, na Normandia. Quando ela tinha 12 anos, portanto, apenas um ano depois de ela se empregar nessa casa de horticultores ricos, aconteceu uma grande inundação do rio Sena, aquele famoso rio da França que banha a cidade de Paris. Nessa inundação, afogaram-se todos os animais, advindo então todas as consequências dessa tragédia material. Sobrevieram-lhes então outras desgraças e os patrões de Adelaide Marguerite Gosse ficaram na miséria, porque estamos aqui falando das propriedades desses patrões de Adelaide Marguerite Gosse. Então, o comportamento de Adelaide Marguerite, qual seria? Ela, não tendo mais condições, os patrões ali deserdados na miséria, ela iria procurar, seria o comportamento natural, ia buscar um emprego em outra parte. Mas não foi o que essa jovenzinha fez. Uma adolescente.
ela acompanhou os patrões em seu infortúnio, naquela miséria a que foram lançados depois da inundação do rio Sena. E fez mais ainda. Sem egoísmo, seu coração delicado fez com que os patrões aceitassem 500 francos de suas próprias economias como empregada. Ela continuou trabalhando para eles independentemente de salário, portanto, passou a trabalhar de graça. Acontece que sobreveio uma outra questão, uma outra situação sobre a família, porque desencarnaram os patrões de Marguerite. Então, o que fez ela? Estaria na hora de ela seguir seu próprio rumo, buscar outro emprego? Não. Ela então passou a dedicar-se a uma filha que os patrões deixaram, uma filha que estava viúva e sem recursos. O que fazia então Marguerite, Adelaide Marguerite Gosse? Ela trabalhava no campo, recolhia o produto do seu plantio e mesmo depois de casada, ela e o marido mantiveram a pobre mulher que Adelaide Marguerite continuou a chamar de patroa, justamente a filha dos patrões antigos que tinham desencarnado. E além disso, essa filha, que ficou viúva e sem recursos, ela estava então sendo mantida por Marguerite e agora também pelo marido de Marguerite. Bem, isso foi rápido. Algumas pessoas podem dizer que beleza de comportamento. Logo, então, ela se partiu para a própria vida. Pois saibamos que isto durou longos 50 anos. Durante meio século, Marguerite trabalhou para o casal, depois para a filha, e somando isso tudo, 50 anos, meio século. Claro que em se tratando deste longo tempo, não foi um arroubo de bondade. Fundamentalmente, em essência, foi uma demonstração de um estado de abnegação, de amor à humanidade e, naturalmente, de solidariedade plena. O gesto e, na verdade, o grande exemplo da vida de Marguerite teve reconhecimento público. Ela recebeu uma medalha de honra e também a recompensa em dinheiro, oferecidos tanto a medalha quanto o dinheiro pela recompensa da Sociedade de Rouen. Das lojas maçônicas do Havre, ela recebeu uma pequena soma para o seu bem-estar. A administração local de Harfleur, onde ela vivia e viveu todo esse tempo, também ajudou-a discretamente para não ferir-lhe a sensibilidade. Uma história e tanto de beleza moral. Mas por que esta Marguerite Gosse está aqui no capítulo 8º da segunda parte desta obra, em que estamos tratando de expiações terrestres? Por enquanto, não se trata de expiação propriamente dita no sentido estrito do termo. Na verdade, nós estamos diante de exemplos magnos, grandiosos de renúncia, de abnegação, de desprendimento, de solidariedade, de solicitude, fundamentalmente de amor. Nós então indagamos o que é que há de solidariedade nesses casos, nessas vidas, nessas encarnações. Na obra Ave Luz, solidariedade é princípio divino no coração humano.
Ela é uma argamassa de natureza superior que somente se ajusta em pilares da mesma formação, ou seja, sentimentos de natureza superior. Não tem limites para fazer o bem à solidariedade, nem tem barreiras que demarquem o tempo e o espaço para servir. Exatamente o que nós vemos ampla e fundamentalmente exemplificado na vida, na trajetória de Adelaide Marguerite Gosse. Essa é uma situação emocionante, certamente, porque a solidariedade é um compromisso interior assumido. Ele é assumido de forma livre e espontânea, mediante o que as pessoas se comprometem naturalmente a fazer, a ajudar-se reciprocamente na efetivação de esforços, todos por um e um por todos. Esta reflexão é de Joana de Ângeles, em sua obra Estudos Espíritas pela Psicografia de nosso Divaldo Franco. Além da solidariedade, nós já vimos que há solicitude. Solicitude nos é exigida em todos os momentos da nossa vida, porque é esta condição de estarmos permanentemente em comunicação com os outros. Então devemos ser solícitos, abertos, buscando esses irmãos num contato mais delicado, mais profundo, mais amoroso, mais respeitoso. Então a solicitude é uma vibração, é uma energia viva da criatura consigo mesma e para com o outro. E nós falamos também, além da solidariedade e da solicitude, só falamos sobre a renúncia. E estamos agora lembrando mais esta virtude, no momento em que eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, estudando juntos os casos de expiações terrestres no capítulo 8º da segunda parte, e hoje nós já demos início ao estudo da trajetória de Adelaide Marguerite Gosse, que nós vemos, já deu aqui exemplos magnânimos, magníficos, eu diria até espetaculares, durante mais de 50 anos, dando o seu trabalho de graça. E ela era pobre. Então, há também aqui uma outra base de virtude, que é a renúncia. Essa mestra da paciência, na definição de nosso Humberto de Campos, em sua obra Pontos e Contos, na psicografia de Chico Xavier. Renúncia, então, é uma virtude que representa a sublimação do amor. Agora, quem nos fala sobre isso é Joana de Ângeles, em sua obra Estudos Espíritas, psicografia de Divaldo Franco. E mais à frente, nós temos: renunciar ao que se possui não é deitá-lo fora, não é desfazer-se de tudo, é não se apegar aos haveres, é não os querer senão visando o bom emprego que se lhes possa dar. Aqui nós lembramos do caso do jovem que buscou Jesus, e Jesus disse: você precisa ir e vender tudo que você tem. Aqui nós sempre precisamos ter em mente o uso das palavras na linguagem da época, e, portanto, Jesus não poderia dizer, no sentido estrito do termo, vender para se desfazer de tudo, porque isso colocaria o jovem na penúria, na miséria, a depender da caridade pública, o que não é
o desejo não era nem o desenho da encarnação do jovem, mas era ele se desapegar. Vender no sentido de se desapegar, de se afastar dos bens de que ele era possuidor. E, portanto, aqui está dito: renunciar ao que se possui não é jogar fora isso, mas também não é desfazer-se de tudo. É não se apegar aos haveres, coisa que o jovem fez naquela circunstância, e não os querer, senão visando o bom emprego que se lhes possa dar. Portanto, porque o jovem respondeu: eu não posso agora me desfazer dos meus bens, mais tarde, quem sabe. E nós sabemos que a nossa querida Amélia Rodrigues nos explicou e ensinou que mais tarde, porque o jovem tinha uma corrida de bigas e ele estava muito ansioso para participar daquele, digamos, evento esportivo, e naquele dia mesmo, por um acidente com a biga, ele desencarnou. Portanto, perdeu a grande oportunidade de fazer bem, desligando-se dos seus haveres, das suas posses. Portanto, uma vida de renúncia é o desapego aos bens terrenos, mas não necessariamente não tê-los em absoluto. É o desapego, é não ser escravo das coisas que temos. É lançar o olhar em volta para ver as misérias do próximo e lembrar-se a criatura de socorrer o próximo antes de suprir as suas próprias necessidades. Isto nos lembra a situação em que nos voos, nos aviões, nós temos a orientação de quando nós temos a situação de voo, nós precisamos nos dedicar à proteção de todos, inclusive de nós próprios. Então, a renúncia é sinônimo, portanto, de desinteresse, de abnegação, de desprendimento, de devotamento. Lembremos que a história de Marguerite Gosse exemplifica tudo isso. Ela exemplifica também o sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem, porque ela poderia, com justiça, ela poderia então voltar-se para outro emprego, que seria natural, porque é natural que seja remunerado todo o trabalho honesto. Mas ela continuou trabalhando de graça para a filha dos patrões. E então isso é o sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem, em proveito de uma pessoa, de uma causa ou de uma ideia. A definição é do dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Portanto, nós todos podemos exemplificar também essa renúncia, esse devotamento à causa do Espiritismo, à causa do Evangelho, à causa do amor, à causa da solidariedade. Por falar em solidariedade, nós temos também uma definição em uma conversa que Simão, o cananita, teve com Jesus em um dos encontros que os seguidores de Jesus, aqueles mais próximos, buscavam junto a Jesus para, naquelas cariciosas reuniões no final da tarde, naquele grande casarão, lá junto às margens do lago, eles perguntavam coisas a Jesus para aprender, tinham dúvidas e perguntavam a Jesus. Então, nesse momento, a solidariedade, Jesus respondeu a Simão, o cananita. Ele perguntou: mestre, por favor, queira nos orientar sobre o que vem a ser solidariedade. Quero crer que a solidariedade não se arrefece em nenhuma condição, quer dizer, ela não se enfraquece em nenhuma condição. Apesar disso, a que eu alimentava,
diz Simão o cananita. Apesar disso, a solidariedade que eu alimentava junto a companheiros dos mesmos ideais enfraqueceu quando eles começaram a mudar de rota. Aqui uma questão: se nós escolhemos um caminho do bem, não devemos nos deixar influenciar por outros que vão nos desviar do caminho certo da nossa progressão, do nosso progresso, da nossa evolução. Parece, continua Simão o cananita, parece que se apagou em mim aquela chama pela causa que antes abraçara. Às vezes, nós nos sentimos mais cansados, ou alguém vem e nos diz alguma coisa, e aí nós ficamos balançados, mas é preciso recorrermos imediatamente à prece para nos mantermos alinhados com o que nós decidimos escolher para nosso bem, na nossa trajetória evolutiva, e que, evidentemente, a nossa resolução está, na verdade, potencializada pelo nosso anjo da guarda, por amigos espirituais e, naturalmente, sob a luz de Jesus. Então, diz Simão o cananita a Jesus nessa pergunta: parece que se apagou em mim aquela chama pela causa que eu antes abraçara, a causa da liberdade de uma pátria a que tanto devemos por ser o nosso berço. Aqui, naturalmente, Simão está perguntando a Jesus o que nós acabamos de dizer. Ele tinha uma pátria. A causa dele era a pátria, para ser solidário para com a pátria. E Jesus respondeu: na verdade, a solidariedade, Simão, é princípio divino no coração humano. Meu filho, acho uma nobreza em teu caráter à procura da solidariedade. Podes notar pelos benefícios que traz que ela representa raios insofismáveis do amor. É exatamente nesta condição de buscarmos modos de empregar o amor de que já somos capazes de oferecer para, em movimentos solidários, sinceros, na direção das necessidades dos nossos irmãos, para que nós possamos ir praticando, paulatina, mas firmemente, as virtudes, sobretudo no caso de que falamos, a virtude da solidariedade. E nesse contexto em que valorizamos aqui e estudamos sobre as luminosas nuances de virtudes na trajetória de Adelaide Marguerite Goss, que nós rogamos a Jesus, a Deus, a todos os nossos amigos espirituais, anjos da guarda e a Maria, que estejam sempre neste momento particularmente potencializando os nossos desejos de servir e todos os nossos atos de solidariedade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.